Quantos anos você precisa para passar de estudante de medicina a um chefe de departamento de um hospital na Alemanha? Não? Ficou curioso? Então não perca esse vídeo. Olá, meus queridos futuros médicos, tudo bem? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos uma vez mais ao meu canal. Depois de alguns dias sumida devido à Covid, eu estou de volta. E eu estou trazendo para vocês hoje um vídeo onde nós vamos falar sobre a estrutura do sistema médico nos hospitais aqui na Alemanha, como é a hierarquia, quantos anos você precisa para passar de estudante de medicina a chefe e como funciona todo o processo e quais são as saídas também em cada um dessas etapas que você tem de estudante até o chefe. Então vamos lá. A jornada do médico na Alemanha começa com nós meros mortais, eu, você que está querendo começar a estudar medicina aqui, que somos os Medizinstudenten, ou seja, os estudantes de medicina. Normalmente o curso de medicina na Alemanha tem uma duração de 6 anos. E nessa etapa nós já começamos o nosso trabalho nos hospitais. A primeira vez que você começa a trabalhar realmente num hospital seria como praticante no seu Pflegepraktikum. Aí é o seu primeiro contato realmente, apesar de que nessa época você não tem contato com o médico, senão com as enfermeiras. O primeiro contato realmente do estudante de medicina com as atividades como médico seria com a formulatur. Neste caso, normalmente você não vai ganhar nada, você está trabalhando, você está ali aprendendo, às vezes ajuda um pouco, depende de qual área você for fazer, mas você não tem muitas responsabilidades, você está ali realmente ajudando um pouco os médicos nas tarefas do dia a dia, tirando sangue, esse tipo de coisa. No último ano de medicina, que eu já até comentei em outros vídeos, você faz o Praxis Social, que é o que eu estou fazendo nesse momento, que é o último ano. Você faz durante um ano inteiro e você vai passando por diferentes áreas. Nessa parte, você já tem um pouco mais de responsabilidade. Você já começa a fazer algumas tarefas que normalmente os médicos fazem. Você nunca pode tomar uma decisão sozinho, claro, você sempre tem algum médico que está ali contigo, te ajudando e falando se o que você está fazendo é certo ou não. Mas nesse caso, você já começa a tomar algumas decisões, já começa a ter algumas responsabilidades. Realmente, a primeira etapa, quando você termina o curso de medicina, que você termina o Staatsexamen, você tem a Approbation, você começa a trabalhar como médico. Esse trabalho aqui é conhecido como Assistenzarzt, que seria como um médico residente no Brasil. Neste caso, você já é um médico, você já tem responsabilidades e você faz todos os trabalhos que normalmente são necessários num hospital, mas sempre baixo supervisão de outros médicos que têm mais experiência. Normalmente, a formação do Assistenzarzt tem uma duração de entre 5 e 6 anos, depende de qual área você está. E, na minha opinião, eu acho que são os anos mais difíceis, porque você ainda não tem muita experiência, mas você tem que dar conta de tudo. Então você precisa de trabalhar no hospital, exceto em alguns casos onde é possível trabalhar em outros lugares, mas em geral todos os assistentes Ärzte têm que trabalhar no hospital durante esses 5, 6 anos. E normalmente são eles os que têm que fazer plantões noturnos, finais de semana, trabalham muitas horas porque, claro, são os que estão ainda no começo, os que precisam de aprender. Então, normalmente, quem está nessa etapa trabalha muito, é muito cansativo e eu acredito que é uma das etapas. Claro, é onde você aprende mais, mas também é uma das mais difíceis. Quando você já passou pelos 5, 6 anos e algumas especialidades até um pouco mais, você pode fazer uma prova e se você passar nessa prova, você então é Facharzt, que já seria um médico especialista. O Facharzt, ele tem a vantagem de que como ele já tem essa prova, ele já tem os conhecimentos necessários para tomar decisões
sozinho. Então, por exemplo, um assistente arts, ele vai sempre ter que consultar com outros médicos. O Facharzt, claro, também teria que consultar com um que sabe mais, no caso, se ele ainda não souber muito bem como resolver um problema, mas em geral, um Facharzt pode tomar a decisão sozinho. E também, por exemplo, no caso das pessoas que queiram fazer cirurgia, os Fachärzte são os que a primeira vez onde você pode operar sozinho, ou seja, você não vai precisar de acompanhar. Por exemplo, os assistentes Ärzte, eles estão sempre ali ajudando, mas eles nunca operam sozinhos. Os Fachärzte já podem operar sozinho, ou eles ajudam os médicos que têm mais experiência para aprender operações mais difíceis, mas eles já podem fazer isso sozinho. Ou tem, por exemplo, algum médico ali ajudando, mas um médico de categoria mais baixa, tipo um assistente arts, ou até mesmo um estudante de medicina que está ali ajudando a esse médico, que seria então o cirurgião no caso. Também, se você tem um Facharzt, isso te possibilita a abrir um consultório. Então, por exemplo, na Alemanha você só pode abrir um consultório se você já tem esse título de Facharzt. Se você não tem, você precisa trabalhar para outras pessoas, no hospital ou até mesmo no consultório, mas para outras pessoas. Você não pode ser o seu próprio chefe. Lembrando que a questão do Facharzt, muitas pessoas resolvem não fazer. Há muitos médicos que preferem trabalhar no hospital, não querem, por exemplo, fazer essa prova porque eles não querem ter tanta responsabilidade. Normalmente, se você é um assistente arts, você tem menos responsabilidades do que uma pessoa que já tem um título mais alto. Então, muitas pessoas decidem ficar anos sem fazer essa prova, apesar de que eles já têm os conhecimentos, né? Eles são considerados pelos colegas como Facharzt, vamos dizer assim, ele sabe como fazer as coisas, mas ele não tem o título. Então, o passo de assistente arts a Facharzt realmente é uma decisão de cada um. Você, depois desses 5, 6 anos, você tem a possibilidade de fazer a prova, mas não significa que você precisa fazê-la, você decide. Quando você vira Facharzt, a partir desse momento, você também já tem a possibilidade de ocupar a próxima categoria, vamos dizer assim, que seria de Oberarzt, ou que seria como médico sênior, ou seja, aquele médico que já é especialista e tem mais conhecimentos, mais experiência. Então, em teoria, um Facharzt pode ser Oberarzt, mas não tem porquê. Muita gente espera, trabalha vários anos como Facharzt para ter um pouco mais de experiência e depois eles tentam subir na hierarquia para Oberarzt. Um Oberarzt, ele controla normalmente os assistentes Ärzte, eles fazem, por exemplo, operações um pouquinho mais difíceis, eles tomam decisões sobre, por exemplo, tratamento de alguma doença específica, ou até mesmo estão ali também para ajudar os Fachärzte que têm, por exemplo, menos conhecimentos. Normalmente, o Oberarzt também tem funções mais que não tem muito a ver com só a medicina, mas também de organização. Então, eles planejam, por exemplo, os plantões dos médicos, também são as pessoas que estão ali, que são responsáveis pela organização em geral do grupo. Existe também um Leitender Oberarzt, que seria o que vai representar o chefe quando o chefe não está. Então, por exemplo, para as pessoas que querem ser chefe, normalmente eles falam, ok, se você quer ser chefe, você precisa ter experiência como Leitender Oberarzt, porque você já praticou essas tarefas que um chefe deveria fazer, e então é mais fácil depois chegar a ser um chefe. O Oberarzt também é aquele médico que está, por exemplo, quando um médico tem um plantão e vamos supor que um assistente arts não consiga resolver algum problema, ele precisa de ligar para alguém que tenha mais experiência. Normalmente será o Oberarzt, do seguinte, que vai ali para tentar ajudar caso o assistente arts não consiga, por exemplo, resolver algum problema. Por último, nós temos o chefe. Normalmente, para você conseguir ser chefe, você precisa de vários anos
passando por toda essa hierarquia. Você chegou a Leitender Oberarzt, você trabalhou anos como Leitender Oberarzt e em algum momento você pode pedir então uma vaga como chefe. Claro, lembrando que aqui cada área tem normalmente um chefe, então a probabilidade de você conseguir uma vaga como chefe é baixa. Você precisa de ter muitos conhecimentos na sua área, além também de conhecimentos em questões de, sociais ou até mesmo também de negócios, porque você não vai ser nada mais do que a pessoa que vai estar representando a região, a área onde você trabalha, e você vai ter que também ter muitos conhecimentos de questão de negócios, porque aqui o chefe é, por exemplo, também o que contrata pessoas. Então você precisa ter esse conhecimento, você precisa saber como funciona, você precisa ter a capacidade de liderar outras pessoas, porque normalmente o chefe é o que vai controlar tudo, ele vai controlar como é a formação dos assistentes Ärzte, ele vai contratar novos assistentes Ärzte, novos Fachärzte, novos Oberärzte. Ele vai, por exemplo, controlar que materiais, por exemplo, eles vão comprar para a área, ou que tipo de formação eles vão oferecer para os médicos que trabalham. Então, assim, normalmente o chefe está ali, o chefe é aquela pessoa que trabalha o tempo inteiro, várias horas, e normalmente tem alguns chefes que ainda são chefes de vários hospitais, então eles trocam de um hospital para o outro, o que faz com que o trabalho seja ainda mais difícil, claro, porque você precisa estar em vários lugares ao mesmo tempo. O chefe também tem alguns casos, por exemplo, aqui na Alemanha, as pessoas que têm um convênio particular, existem diferentes modalidades. Algumas modalidades, por exemplo, onde você paga mais e você é tratado pelo chefe. Então, se as pessoas têm isso, normalmente os chefes vão atender, então, esses pacientes que têm um convênio, que são particulares, que estão pagando mais. E, nesse caso, então, o chefe trabalha realmente como médico, vamos dizer, tá ali fazendo as atividades de um médico, mas, em geral, os chefes não fazem essas atividades que eles faziam antes. Normalmente, um chefe que trabalha como médico, ou é porque tem essa questão desse paciente, ou, por exemplo, alguns cirurgiões que têm, no casos mais complexos, cirurgias mais complexas, então, nesse caso, os chefes trabalham. Em caso contrário, eles fazem normalmente só a parte de organização e trabalham menos na área onde normalmente eles trabalhavam antes. Claro que com essa hierarquia você não tem só mais experiência e mais responsabilidades, mas também você ganha mais. Então, por exemplo, claro, a quantidade de dinheiro que um chefe ganha não é a mesma que um estudante de medicina ganha. Sempre vai aumentando por anos de trabalho, por experiência, e você vai ganhando sempre um pouco mais. Se vocês tiverem interesse em saber quanto ganha um médico na Alemanha, deixa aqui nos comentários e eu posso fazer um vídeo explicando para vocês quanto ganha cada médico em função de quantos anos de experiência tem, quanto ganha um estudante de medicina, quanto ganha um chefe. E assim também vocês já podem ir tendo uma ideia se vale a pena ou não trabalhar como médico aqui na Alemanha. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhe também com os amigos e familiares que possam ter interesse. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se também no canal, porque isso me ajuda muito, muito, muito. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau!